Bem, gente, vamos lá para mais uma aula de álgebra linear para o curso de bacharelado em Ciências e Tecnologia da Escola de Ciência e Tecnologia da UFRN. A aula de hoje é uma aula de exemplos sobre matriz mudança de base, tá? Então, eu vou fazer um exemplo aqui olhando para o caso do R3, né? E aí a gente vai explorar algumas propriedades que interessam, tá? Lembrando a notação que a gente vai usar, né? Eu vou falar sobre a notação daqui a pouco, mas a ideia é a seguinte, ó. Eu tenho espaço vetorial R3 e eu tenho duas bases, certo? Uma base B aqui que tem esses vetores. Vamos chamar esses vetores de V1, V2 e V3, né? Então, 1, 1, 0, 1, menos 1, 0 e 1, 0, 1 são os três vetores da minha base B, tá? E eu tenho a base C também, que eu vou chamar de base canônica, porque, como a gente viu no exemplo de coordenadas, né? É a base que fica trivial eu escrever as coordenadas, né? Só olhando para quem é o vetor, certo? Então, eu vou chamar esse vetor de E1, E2 e E3, certo? Os vetores da minha base canônica. E eu quero as matrizes mudanças de base I de B para C e de C para B, né? Lembrando que a notação que a gente vai usar é notação. É a seguinte, notação. A ideia é a seguinte, né? Suponha que eu tenho certo vetor V aqui, ou W, vamos chamar um vetor W, que é x vezes V1, vamos dizer que ele é o x, y, z, né? Então ele é x vezes E1 mais y vezes E2 mais z vezes E3, tá? E3. E ele pode ser escrito também, esse mesmo x, y, z, ele pode ser escrito como, sei lá, alfa V1 mais beta V2 mais gama V3, certo? Então, eu posso escrever esse vetor W como combinação linear dos vetores de cada uma das bases. No caso da base canônica, esses coeficientes vão ser x, y, z, né? E no caso da base B, vão ser algum alfa, beta e gama aqui que eu tenho que calcular quais são, né? Eu teria que resolver o sistema e tal. Mas eles estão aqui, isso quer dizer o seguinte, que as matrizes de coordenadas, vão ser as seguintes. A matriz de coordenadas de W na base canônica, na base C, vai ser justamente x, y, z, que são esses coeficientes aqui, né? E na base B, né, vão ser esses alfa, beta, gama que eu calcularia aqui, né? Alfa, beta e gama, né? Isso na base B, né? Lembrando o seguinte, né, ó, o nosso critério aqui é o mesmo, a notação é a notação do livro do Boldrini, tá? Boldrini, tá? Que é um pouquinho mais explícita que a notação em outros livros. Então, a ideia é a seguinte, ó. Suponha que eu saiba uma delas, né? Então, suponha que sabemos na base B, por exemplo, né? Então, a gente sabe quem é WB. Então, eu conheço, eu sei, o meu problema me dá, é dado, né? Alfa, beta e gama. E eu quero descobrir x, y, z, né? Eu poderia, aqui no caso, como a base é canônica, eu poderia simplesmente fazer a multiplicação aqui e descobrir, né? Mas, num caso geral, em que a outra base não seria canônica, eu quero descobrir W na base C, né? Então, a matriz de coordenadas na base C. Então, eu faço o seguinte, W, essa matriz escrita na base C, vai ser o resultado da multiplicação da matriz mudança de base de B para C vezes WB, tá? Então, só chamando a atenção para esse detalhe, que é o seguinte, né? Ó, o índice de baixo, aqui, ó, ele é sempre a base em que as coordenadas estão escritas, certo? São o conjunto dos vetores que eu vou multiplicar os coeficientes aqui, né? Então, ó, o fato de estar escrito aqui embaixo, olha, C, quer dizer que eu estou multiplicando pelos vetores da base C. Se está escrito B, aqui, ó, quer dizer que eu estou multiplicando pelos vetores da base B, tá certo? Então, uh, o, o índice de baixo, ele sempre vai representar em qual base essas coordenadas estão escritas. Então, se eu olhar aqui embaixo, olha, eu tenho eu quero a base, as coordenadas na base C, eu tenho as coordenadas na base B.
Então, eu vou fazer a transformação que leva de B para C, tá vendo? Então, eu estou colocando o índice C aqui embaixo. E eu vou ter índices, olha, índice em cima e índice embaixo se cancelam, né? Isso é uma notação que a gente usa bastante em física. Existem notações de produto interno que usam isso, tá? Mas a ideia é a seguinte: a base de origem é o índice de cima e a base de destino é o índice de baixo, tá? E aí, a construção, né? Construção da matriz mudança de base vai ser a seguinte. A matriz mudança de base I, né? De B para C vai ser formada pelas colunas que são as coordenadas dos vetores da base B escritos na base C. Então, olha só, V1 na base C, V2 na base C, V3 na base C, certo? Então, nota o seguinte, na minha anotação aqui, ó, o índice de baixo, ele sempre representa qual é a base em que as coordenadas estão escritas. Então, olha só, eu estou escrevendo as coordenadas de B, né, na base C. Tá vendo? Então, o índice de baixo é o índice de baixo, tá? Isso aí pra gente lembrar como é que constrói. Eu gosto dessa notação por causa disso, porque ela é bem explícita, né? E depois, quando a gente for estudar matrizes de transformações lineares, né? O que eu tô pegando aqui? Passando lá pra frente, para a segunda unidade, né? Eu tô querendo dizer o seguinte, olha, que o vetor W é a operação identidade, a transformação identidade aplicada sobre o vetor W, certo? Eu não estou mudando quem é o vetor. Eu só estou mudando qual é a base que o representa, tá? Então, para construir a matriz de mudança de base é simplesmente isso. Eu tomo aqui, olha, a matriz de coordenadas. Lembrando que matriz de coordenadas é um vetor coluna, tá? Então, é uma matriz coluna, né? Então, cada coluna, olha, são as coordenadas de cada um dos vetores da base que está em cima em relação à base que está embaixo, né? Então, vamos construir primeiro a I de B para C, que é relativamente fácil, né? Vou apagar isso aqui. E vamos fazer o seguinte. Então vamos lá, né? Solução. Solução. Primeiro eu vou fazer I de B para C e depois I de C para B, certo? Então, vamos I de B para C. Então, lembrando, quem é B, né? B é esse cara aqui. Então, vamos copiar. E C é a base canônica, né? Lembrando isso aqui. Então, quem que eu preciso? Eu preciso saber quem é V1 na base canônica, né? As coordenadas de V1 na base canônica. Para descobrir isso, eu preciso escrever V1 é igual a um certo alfa 1, 1 E1, né? Que é o primeiro vetor da base canônica, mais alfa 2, 1 E2, mais alfa 3, 1 E3. Por que eu estou escrevendo esses índices assim, né? Ó, percebe que o segundo índice aqui, ó, é o índice do vetor que eu estou construindo. E o primeiro índice desses meus escalares, olha, é o índice da componente que eu estou olhando, né? Por quê? Porque isso aqui vai ser, esses alfas vão ser a primeira coluna da minha matriz, né? Então, primeira linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, né? Porque eles estão todos aqui, ó, né? Então, vamos escrever explicitamente agora essa equação. Então, V1, que é 1, 1, 0, é igual a alfa 1, 1 vezes 1, 0, 0, mais alfa 2, 1 vezes 1, 0, 1, 0, mais alfa 3, 1 vezes 0, 0, 1, certo? Então, é o primeiro vetor da base de origem escrito em termos dos vetores da base de destino, certo? E aqui eu vou tirar, então, né? Tá escalonado isso aqui já, então eu sei que V1 na base canônica vai ser 1, 1, 0, né?
Aí eu vou colocar um Czinho aqui só para dizer que isso aqui é uma matriz que está em relação à base canônica, né? Analogamente, eu posso fazer o V2 e o V3. Então, V2 na base canônica vai ser o vetor 1, menos 1, 0 em relação à base canônica. E essa matriz vai ser 1, menos 1, 0, né? Em relação à base canônica. Vou deixar o Czinho aqui só para a gente não esquecer. E V3 em relação à base canônica é, quem que é o terceiro vetor aqui? 1, 0, 1, né? Então isso aqui vai ser 1, 0, 1 em relação à base canônica, que pela base canônica ser muito fácil, fica 1, 0, 1 aqui, né? Então beleza. Consegui minhas três colunas, né? Então olha só, na hora que eu for fazer a matriz, mudança de base, de B para C, eu C e B, eu quero C, né? Isso aqui vai ser, primeira coluna vai ser aqui, né? Então 1, 1, 1, 0, esse cara. Depois aqui vai ser o 1, menos 1, 0. E aqui 1, 0, 1. Certo? Então, essa é a minha matriz mudança de base. Certo? Uma maneira de testar isso... Vamos pegar, por exemplo, um certo vetor aqui. Sei lá, x, y, z. Né? Aliás, vamos pegar um certo vetor aqui, w, que é alfa, ó, alfa, que multiplica V1, mais beta, que multiplica V2, mais gama, que multiplica V3. Ou seja, meu vetor W vai ser alfa, que multiplica 1, 1, 0, mais beta, que multiplica 1, menos 1, 0, mais gama, que multiplica 1, 0, 1, né? Quem são esses vetores? V1, V2, V3, eu peguei direto daqui, ó. 1, 1, 0, 1, menos 1, 0, 1, 0, 1, tá? E aí, esse vetor, então, vai ser alfa mais beta mais gama, né? Alfa mais beta mais gama. Depois, alfa menos beta. E depois, só gama. Certo? Esse aqui é o meu vetor. Então, nota o seguinte. Do jeito que está escrito aqui, quem são as coordenadas de W? Na base B, vai ser alfa, beta, gama. Quem são as coordenadas de W na base canônica? Por que é alfa, beta, gama? Na base B. Porque é alfa vezes o primeiro vetor da base B, mais beta vezes o segundo vetor da base B, mais gama vezes o terceiro vetor da base B. É assim que a gente constrói a matriz de coordenadas, né? Agora, a matriz na base canônica, eu vou olhar esse vetor aqui, ó, porque isso aqui vai ser justamente esse cara vezes o primeiro vetor da base canônica, mais esse cara vezes o segundo vetor da base canônica, mais esse cara vezes o terceiro vetor. Então vai ficar justamente alfa mais beta mais gama, alfa menos beta e gama. Certo? Então, ó, a gente pegou um exemplo geral aqui, certo? Qualquer vetor vai ser isso, né? Agora, como é que a gente verifica? Bom, eu preciso verificar que esses caras, essas duas matrizes de coordenadas, vezes essa matriz aqui, envolvendo essa matriz aqui, satisfazem esta equação aqui, certo? Então vamos fazer o seguinte. Vamos escrever essa equação explicitamente. W na base C tem que ser a matriz mudança de base de B para C vezes W na base B. Pensa o seguinte, ó, eu estou pegando essa matriz da direita aqui, W na base B, essa matriz de coordenadas, e aplicando esta matriz nela. Então, a gente tem essa ideia de operar, de aplicar as coisas que estão à direita. Então, eu estou aplicando esse I nessa aqui e transformando essa matriz, coluna, nesta outra matriz, coluna, né? Então, vamos fazer o seguinte, quem que é? Eu quero fazer IBC vezes WB e eu quero ver se dá igual esse WC. Então, quem que é IBC vezes WB? Aqui eu só estou verificando, tá? O resultado mesmo está dado. Então, é a minha matriz, que é essa aqui, vamos copiar.
essa matriz aqui vezes o meu WB, que é alfa, beta, gama, né? Agora eu vou efetuar essa conta. Linha coluna, então alfa mais beta mais gama. Aí depois, segunda linha. Então a segunda linha por essa coluna. Uma vez alfa, menos uma vez beta, zero vezes gama. Né? Zero vezes gama. E aqui, zero vezes alfa, zero vezes beta, gama. Deu certo. Né? Então, vamos abrir um espacinho aqui. Opa. Vamos abrir um espacinho aqui. Isso aqui é justamente meu W na base C. Deu certo. Verifiquei, né? Então, para a base canônica é fácil fazer isso, tá? Admito. Se não fosse a base canônica, daria um pouquinho mais de trabalho aqui, tá? Essa parte daria trabalho. Se C não fosse a base canônica, não seria tão fácil fazer essa conta, tá? Mas beleza. Então, consegui aqui a minha resposta. I de B para C é 1, 1, 0. 1 menos 1, 0. 1, 0, 1. Né? Por que foi fácil? Porque a base canônica deixa as coisas fáceis pra gente. Né? Agora, vamos fazer o contrário. Né? Direção contrária. Né? Então eu quero fazer agora I de C para B. Então a ideia é a seguinte. Eu tenho as coordenadas na base canônica. Eu quero as coordenadas na base B. Então eu aplico essa mudança de C para B, resulta em aqui. Nota de novo, né? Olha, o nosso critério aqui dos índices em cima e embaixo, tá? Esse índice de cima tem que ser igual a esse índice de baixo, tá? Isso a gente vai ver também lá na segunda unidade que isso precisa acontecer. E o resultado vai ser o índice de baixo, né? Vai dar aqui. Então, agora eu quero a outra matriz, né? Então, como é que eu construo essa aqui? Mesma coisa. Eu vou escrever de C para B. É uma matriz cujas colunas são os vetores da base C escritos na base B. Então isso aqui é as coordenadas do primeiro vetor da base canônica em relação à base B, as coordenadas do segundo vetor da base canônica em relação à base B e as coordenadas do terceiro vetor da base canônica em relação à base B. Certo? Agora eu preciso resolver isso aqui. Quem que é E1 em relação à base B? Isso aqui são as coordenadas do vetor 1, 0, 0 em relação à base B, né? Que eu vou chamar de alfa 1, 1, alfa 2, 1, alfa, alfa 3, 1. Certo? Em relação à base B. Vou deixar o Bzinho aqui pra gente não esquecer. Como é que eu faço isso? Bom, escrevo 1, 0, 0 como combinação linear dos três vetores da base B. Então isso aqui é 1, 0, 0 é igual a alfa 1, 1, V1 mais alfa 2, 1, V2 mais alfa 3, 1, V3. Certo? Explicitamente, isso é alfa 1, 1 vezes, vou copiar aqui, 1, 1, 0, que é o V1, mais alfa 2, 1 vezes o V2, que é 1 menos 1, 0, mais alfa 3, 1, que é 1, 0, 1. Certo? E aí isso aqui vai me dar um sistema linear. Vai ser o seguinte, ó, 1, 0, 0 vai ser... Agora eu vou escrever esses caras todos como um vetor só, seguindo a regra de adição e multiplicação, né, de combinação linear, desse espaço vetorial. Então eu vou somar as primeiras componentes, né? Então fica alfa 1, 1 mais alfa 2, 1 mais alfa 3, 1. Essa é a primeira componente. Segunda componente, alfa 1, 1 menos alfa 2, 1 e mais 0, né? E finalmente,
alfa 3, 1. Né? 0, alfa 1, 0, alfa 2, 1. Mais uma vez, alfa 3, 1. Certo? Então, essa aqui é a primeira coluna. Analogamente, eu posso fazer isso para as outras. Analogamente. Né? Percebe o seguinte? Do lado direito aqui, do lado esquerdo, eu vou ter as minhas matrizes de mudança de base, certo? Então, aliás, desculpa. Do lado esquerdo, eu vou ter os meus vetores da base canônica. Então, o próximo vai ser o 0, 1, 0. E depois o 0, 0, 1, certo? Mas aqui, ó, do lado direito, eu sempre vou ter uma combinação linear dos 3 vetores da base B. O que vai mudar são esses caras aqui, né? Que agora, em vez de eu estar olhando para a primeira coluna, eu vou estar olhando para a segunda coluna. Então aqui vai ser alfa 1, 2, V1, mais alfa 2, 2, V2, mais alfa 3, 2, V2. Mas a conta é a mesma, né? E aí isso aqui vai resultar para mim, na hora que eu fizer essa multiplicação toda, vai dar uma coisa muito parecida. Vai dar alfa 1, 2, mais alfa 2, 2, mais alfa 3, 2. Alfa 1, 2. Né? Se duvida, faz em casa, tá? Faz essa conta aqui na mão para ver. Vai dar alfa 1, 2 menos alfa 2, 2. E vai dar alfa 3, 2 aqui, certo? E meu outro sistema vai ser uma coisa muito parecida. Vai ser alfa para o E3, né? Alfa 1, 3, V1 mais alfa 2, 3, V2 mais alfa 3, 3, 3, V3. Isso é alfa 1, 3 mais alfa 2, 3 mais alfa 3, 3 na primeira componente. Aí, alfa 1, 3 menos alfa 2, 3 na segunda componente. E alfa 3, 3 na terceira componente. E aqui eu tenho meus 3 sistemas lineares, certo? 3 equações para cada vetor aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou chamar essa aqui de 1. Essa aqui de 2. E essa aqui de 3, certo? E vamos escrever então esses 3 sistemas aqui juntos, né? Aqui primeiro o 1, certo? Que vai ser o seguinte. Alfa 1, 1 mais alfa 1, 2. Opa, alfa 2, 1. Mais alfa 3, 1 é igual a 1. Depois, alfa 1, 1 menos alfa 2, 1 é igual alfa 1, 1 menos alfa 2, 1 é igual a 0. É igual a 0. E, finalmente, alfa 3, 1 é igual a 0. Alfa 3, 1 é igual a 0. Certo? Esse é o primeiro sistema. O segundo sistema é o seguinte. É dado por aqui, ó. Então, primeira equação. Alfa 1, 1. Opa. Alfa 1, 2. Mais alfa 2, 2. Mais alfa 3, 2. Essa primeira componente é igual a essa primeira componente aqui em cima, que é 0. Né? Agora, a segunda componente, alfa 1, 2. Menos alfa 2, 2 é igual à segunda componente aqui, que é 1. E, finalmente, alfa 3, 2, terceira componente, igual à terceira componente, que é 0. Né? E aí, a nossa terceira equação vai ser
alfa 1,3 mais alfa 2,3 mais alfa 2,3 mais alfa 3,3 é igual à primeira componente aqui, que é 0. Depois, a segunda componente, que é alfa 1,3 menos alfa 2,3 é igual à segunda componente aqui, que é 0 também. E a terceira componente, alfa 3,3, é igual a 1, certo? Então eu tenho 3 sistemas, resolvo, cada um vai dar uma coluna da minha matriz, mudança de base, certo? Então, aqui eu já tenho, vou resolver esse, depois esse, depois esse. Então vamos lá. Eu tenho que alfa 3,1 é igual a 0, alfa 1,1 é igual a alfa 2,1, e aqui eu tenho, então, como alfa 1 igual a alfa 2,1, eu tenho aqui que alfa 1,1 mais alfa 1,1 mais 0 é igual a 1, né? Então eu tiro daqui que alfa 1,1 igual a meio, né? 2 vezes alfa 1 é 1, ou seja, alfa 2,1, esse aqui também é meio, e esse aqui é 0, né? Deixa eu dar uma compactada aqui, certo? Então, essa aqui é a nossa primeira coluna. Daqui eu tiro que E1 na base B é alfa 1,1, que é meio, alfa 2,1, que é meio, e alfa 3,1, que é 0. Certo? Isso na base B. Ou seja, o vetor 1, 0, 0 é metade de V1 mais metade de V2. Certo? Essa é a conclusão que eu tiro daqui. Segundo sistema. Eu já sei que alfa 3,2 é 0. Alfa 1,2. Ó, agora muda, hein? Alfa 1,2 é igual a 1 mais alfa 2,2. Agora eu substituo aqui em cima. O alfa 1,2 é isso aqui. Então fica 1 mais alfa 1,2. Ou 1 mais alfa 2,2, né? Mais alfa 2,2 mais 0 igual a 0. Ou seja, na hora que eu somar esses caras, eu vou ficar com 1 mais 2 vezes alfa 2,2 é 0. Então alfa 2,2 é menos meio. Então 1 mais menos meio é alfa 1,2 é meio. E aqui é 0. Então, as coordenadas de E2 na base B vão ser alfa 1,2 aqui, ó, meio, alfa 2,2 menos meio e 0. Ou seja, 0, 1, 0 é meio V1 menos meio V2, certo? Agora, vamos para meu terceiro sistema. Vai ficar apertadinho, vamos ver se vai dar certo. Daqui eu já tenho de cara, ó, alfa 3,3 é 1. Alfa 1,3 é igual a alfa 2,3, certo? Ou seja, 2 vezes alfa 1,3 mais 0 é 0. Olha que interessante. Ah não, alfa 3,3 é 1. Então fica mais 1 é igual a 0. Ou seja, 2 vezes alfa 1,3 é igual a menos 1. Então, alfa 1,3 é menos meio. Alfa 1,3 é menos meio. Vamos trocar esse 2, fazer 2, 3 aqui, porque aí fica mais fácil da gente escrever ali a equação embaixo, né? Então, isso aqui, igual a 0, implica que alfa 2,3 é menos meio, certo? Ou seja, meu E3 na base B vai ser alfa 1,3, que é menos meio, né, que é um menos meio e 1, certo? Ou seja, 0, 0, 1 é menos meio V1, menos meio V2, mais V3, ok?
Então, finalmente, né, nossa matriz mudança de base I de C para B, né, dado um vetor na base canônica, as coordenadas de um vetor na base canônica, eu multiplico por essa matriz para obter as coordenadas desse vetor na base B, certo? Primeira coluna são essas coordenadas, meio, meio, 0. Segunda coluna são essas coordenadas, meio, menos meio, um pouquinho maior. Meio, meio, 0. Segunda coluna, meio, menos meio, 0. E menos meio, menos meio, 1. Certo? Essa aqui é a minha matriz mudança de base. Certo? Agora, olha só que interessante. Isso quer dizer o seguinte. Suponha que eu tenho um vetor. Né? Vamos pensar aqui um vetor... outro vetor W, vai. Então tem um certo vetor... Não, vetor U, né? Que é, sei lá, 1 menos 4, 2, por exemplo. Né? Então, daqui eu sei que, como na base canônica as coisas são fáceis, as coordenadas dele na base canônica são 1, menos 4 e 2, certo? E aí eu quero saber quem que é U na base B. A maneira de saber as coordenadas aqui, eu poderia resolver o sistema linear. Eu poderia escrever tipo, é alfa V1 mais beta V2 mais gama V3 e resolver para ele. Né? Eu vou resolver um sistema linear, beleza, achei. Só que eu posso pensar também o seguinte, né? Eu resolvo dessa maneira, né? E faço isso aqui igual a 1 menos 4, 2, né? E aí eu digo então que esse cara aqui vai ser o alfa, beta, gama, né? Ou eu posso pensar o seguinte, olha, U na base B, eu uso a equação lá da nossa matriz mudança de base. É a matriz mudança de base da canônica para a B, certo? Eu quero a B, então eu uso a matriz para a B. Objetivo, destino, né? B é minha base de destino. E minha base de origem é a base canônica. U na base canônica. Isso aqui é essa matriz aqui, ó. Meio, meio, meio. Meio, meio, 0. Meio, menos meio, 0. E menos meio, 1. Vezes as coordenadas de U, que são 1, menos 4 e 2. E aqui eu vou deixar claro aqui, colocar um Czinho aqui para saber que, olha, essas são as coordenadas na base canônica, certo? 1, menos 4 e 2. Escrito na base canônica, certo? E aí basta eu fazer essa multiplicação de matrizes. Eu não preciso ficar resolvendo o sistema linear. Agora eu já tenho a solução de todos os sistemas lineares desse tipo, né? Desse tipo aqui em cima, né? Então, a minha matriz U na base B vai ser meio menos 4 meios, né? Porque é meio vezes menos 4, menos 2 meios. Depois, meio. Menos meio vezes menos 4 fica mais 4 meios, menos 2 meios. E finalmente, é 0, 0, 0, mais 0, mais 2, né? E aí, executando essa conta, aqui eu tenho 4 meios menos 4 meios menos 2 meios, dá menos 6 meios, né? Mais meio fica menos 5 meios. Aqui, 4 meios menos 2 meios dá 2 meios. Então fica 3 meios. E aqui eu tenho 2, certo? Então, isso aqui na base B. Ou seja, daqui eu tiro que meu vetor U é menos 5 meios V1 mais 3 meios V2 mais 2 V3. Vamos verificar? Isso é menos 5 meios, 1, 1, 0, mais 3 meios de 1 menos 1, 0, mais 2 vezes 1, 0, 1.
Ou seja, isso é menos 5 meios mais 3 meios mais 2, menos 5 meios menos 3 meios e 2, né? Ou seja, menos 5 meios mais 3 meios dá menos 2 meios, né? Ou posso pensar assim, isso aqui é 4 meios. Então, menos 5 mais 4 dá menos 1, mais 3, 2 meios, que é 1. Menos 5 meios menos 3 meios dá menos 8 meios, que é menos 4 e 2. Deu certo, né? Então, agora eu posso, dado qualquer vetor do R3, eu consigo, com essa matriz aqui, obter as coordenadas desse vetor na base B. Né? Então, assim, se eu precisar achar as coordenadas de mais de 3 vetores na base B, dadas as coordenadas na base canônica, que são fáceis de conseguir, né? Com essa matriz eu faço extremamente rápido. É só multiplicar duas matrizes, em vez de ficar resolvendo um sisteminha linear, fazendo transformação, mudança de base toda vez para cada um dos vetores. Né? A graça de usar matriz mudança de base é essa. E aí, pensa agora, se eu não estou no R3, se eu estou resolvendo um sistema de complicado, por exemplo, um sistema de elementos finitos, as forças agindo sobre uma peça, né? Isso aí vai ser descrito por matrizes, por vetores. Ou se eu quero projetar uma imagem, eu quero mostrar uma imagem na tela de um objeto que está em 3D, eu preciso mudar as coordenadas, mudar a base dessas coordenadas, rodar esse objeto. Né? E isso é feito multiplicando por matrizes, que é muito mais rápido do que ficar executando a transformação e resolvendo o sistema toda vez. Né? E é, por exemplo, placas de vídeo de computador, elas são feitas para ficar multiplicando matrizes gigantes. Né? 1.000.000 por 1.000.000, 1.000 por 1.000, certo? Né? Megapixel é uma matriz 1.000 por 1.000, certo? Ou são matrizes 1.000.000 por 1.000.000 para eu poder trabalhar com elas. Né? Então, muito melhor multiplicar por matriz do que ficar invertendo, resolvendo o sistema toda vez. Nem sempre vale a pena a gente inverter uma matriz para resolver um problema, mas isso a gente discute em outras oportunidades, certo? Mas uma coisa que eu queria mostrar é o seguinte. Note. Suponha que eu quero fazer o seguinte. Quem que é W na base B? Ele não pode ser escrito como I C para B vezes W na base C? Mas eu também posso pensar o seguinte, olha. W na base C é I de B para C vezes W na base B. Só que esse W na base B pode ser escrito desse jeito. Então isso aqui é I de B para C vezes esse cara, que é I de C para B, W na base C. Certo? Esse aqui é meu W na base C. Ora, então tem o seguinte. W na base C é uma matriz que é o produto dessas matrizes, olha, I BC vezes I CB vezes o próprio W na base C. Isso vale para qualquer W. Então, minha conclusão é que isso aqui é a matriz identidade. Certo? Ou seja, I de B para C vezes I de C para B é igual, de C para B, né? Assim, é igual à matriz identidade. Ou seja, IBC é igual à matriz inversa de ICB. Né? Só que não vale a pena a gente inverter essa matriz, porque essa conta aqui acaba sendo um pouquinho menos trabalhosa. Essa conta aqui acaba sendo um pouquinho menos trabalhosa do que inverter uma matriz 3x3. Né? Então, a gente acaba usando aquele sistema para isso. Por quê? Porque eu conheço os vetores da base, então eu posso resolver coluna por coluna. Fica mais fácil, tá? São 3 sistemas menores, em vez de eu ter um sistema 9x9 gigante, por exemplo, né? Que cruza todos os elementos, etc. Né? Você pode tentar escrever essa matriz aqui
como alfa 1, 1, alfa 2, 1, etc. E achar um sistema 9 por 9. Aí boa sorte para você resolver, né? Aqui a gente consegue dividir em 3 sistemas, 3 por 3, que é mais fácil, tá? Então dificilmente vale a pena a gente inverter a matriz. Geralmente a gente encontra outra maneira de resolvendo sistemas mais simples, a gente resolve essa matriz, certo? Então, testar isso é relativamente fácil. Quem que é I, B, C, né? A gente sabe que I de B para C é essa aqui de cima, que a gente resolveu no primeiro item, né? A gente tem isso aqui. Né? E a gente tem I de C para B, é essa aqui. A gente pode verificar que o produto das duas, né? O produto das duas aqui, a gente pode efetuar essa multiplicação. Eu vou fazer essa linha vezes essa coluna. Essa linha vezes essa coluna e assim por diante. Então fica meio mais meio, né? Ó, essa linha vezes essa coluna, meio mais zero. Depois essa linha vezes essa coluna, meio menos meio. E depois essa linha vezes a terceira coluna. Fica menos meio mais um, né? E aqui já deu, olha, 1, 0, 0, né? Segunda linha agora. Meio menos meio menos meio, que dá 0. Aí, meio menos meio, fica meio menos meio, que é 1, que é meio mais meio. E meio menos meio, ou menos meio menos meio mais 0 é 0. E a última coluna, que é 001 vezes esses caras. Então vai ser simplesmente, ó, o último é 0 vezes a primeira linha, 0 vezes a segunda linha, 0 vezes a terceira linha. Então fica exatamente a terceira linha aqui. Fica 0, 0, 1, que é 0, 0, 1. Verificado, né? Produto das duas matrizes deu a identidade. Eu posso pensar então que eu estou transformando, né, a representação de um vetor de uma base para outra. Então quando eu vou e volto, eu não posso mudar nada. Então a ida é o inverso da volta e a volta é o inverso da ida e vice-versa, né? Então, claro que se eu multiplicar o contrário, né, ICB vezes IBC, vai dar a mesma coisa, porque é a propriedade das matrizes inversas, ok? Então, essa é uma maneira relativamente rápida da gente verificar também se a gente acertou, né? Se uma das matrizes é fácil e ou a gente já tem e a outra deu um pouquinho de trabalho para calcular. Uma maneira da gente encontrar o erro, saber se tem erro ou não, é verificar se o produto delas resulta na identidade, tá? Então agora vocês podem tentar aplicar essa matriz aqui, né? Esse conceito e mudar a base de quaisquer vetores aí que vocês tiverem, né? Então esse conceito de matriz mudança de base, ele vai ser interessante porque a gente vai usar depois a representação de transformações como matrizes, né? E as operações que a gente vai fazer vão ser análogas a essa, né? Nota o seguinte, por que tem essa regra de quando eu vou multiplicar duas matrizes, eu ando ao longo da linha de uma e da coluna da outra, né? A linha da que está à esquerda vezes a coluna da que está à direita. E vou somando, né? Isso vem do fato de eu ter escolhido a matriz de coordenadas como uma matriz coluna. Se a gente tivesse escolhido a matriz de coordenadas como uma matriz linha, porque é arbitrário, certo? Eu posso escolher. Eu poderia dizer o seguinte, olha. Eu poderia fazer, não, olha, quando eu for representar um vetor, né, como uma matriz, isso aqui vai ser essa matriz linha aqui, né? O resultado ia ser que a regra de multiplicação de matrizes ia ser o contrário. Ia ser, você ia andar ao longo da coluna da primeira e da linha da segunda, para poder dar certo, né? Porque aí eu ia ter uma coisa assim, tipo, I é BC vezes alfa, beta, gama, né? Isso ia resultar em x, y, z, né? Na base B. E aí a regra de multiplicação de matriz ia ser o contrário, né? Então por que a regra de multiplicação de matriz é essa que a gente conhece? Porque ela é útil quando eu represento as minhas coordenadas como vetor coluna. E para essa conta aqui explicitamente, cadê? Para essa conta aqui,
dá certo. Né? Legal, né? E a partir disso, na próxima unidade depois, a gente vai ver que transformações lineares podem ser representadas desse jeito, como uma multiplicação de matrizes, que é muito fácil da gente computar, né? Se a gente escreve as coordenadas aqui, você percebe que agora não importa, eu podia não estar no R2, eu podia estar no espaço vetorial dos polinômios, se eu quisesse, e eu transformaria isso em simplesmente uma multiplicação de matrizes reais e pronto. Eu transformo qualquer espaço vetorial, problemas em qualquer espaço vetorial, como problema de multiplicação de matrizes, certo? Então é muito conveniente a gente fazer dessa maneira. E na aula síncrona, a gente vai ver alguns exemplos em outros espaços vetoriais também, certo? Então a gente se vê na aula síncrona. Até mais.